Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal Tá Lembrando, e hoje nós vamos trabalhar com um tema bem bacana de geometria espacial, tá? Nós vamos falar do cubo, só que eu vou falar apenas da diagonal do cubo, tá joia? Só que é o seguinte, eu não vou só colocar a formulinha para vocês, eu vou mostrar como que vocês podem chegar nela. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais de matemática, fica comigo, vamos que vamos e bora pro trote! Que bom que você optou por assistir esse vídeo, então vamos que vamos. Ó, assunto de hoje é trabalhar com a diagonal do cubo. Então imagina que você se depare com um cubo desse, tá? E o cara te pergunte, quanto mede a diagonal desse cubo? Então em primeiro lugar você tem que saber o que é a diagonal de um cubo, tá? E depois que procedimentos geométricos você poderia ter aí para calcular essa medida. Bom, mas antes da gente continuar, antes da gente chegar nessa diagonal do cubo aí, vamos relembrar um negócio? Vamos ver se você está lembrando? Qualquer semelhança é mera coincidência, hein, galera? Vamos lá! Então, primeiro de tudo, nós vamos relembrar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver se você está lembrando dele, tá? Então, quero que você dê pausa nesse vídeo para o que você sabe sobre o Teorema de Pitágoras. Ah, começou bem. Pensou num triângulo retângulo e lembrou que esses caras aqui são os catetos. Então, B e C são as medidas dos catetos. E A é a hipotenusa. Joia! Então, tinha uma relaçãozinha aí entre esses caras, que é o famoso Teorema de Pitágoras. Aê, muito bem! A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Maravilha! Ai, prof, eu fiz de outro jeito. Eu escrevi que a hipotenusa ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos. Dá na mesma, tanto faz. Então, galera, esse aqui é o Teorema de Pitágoras, vai ser importante para a aula de hoje. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Um link para um vídeo bem bacana que eu falo do Teorema de Pitágoras e lá eu mostro uma forma de você demonstrar o teorema. Então, quem gosta de matemática e tem curiosidade de ver uma das inúmeras maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras, no final desse vídeo, vai lá na descrição e confere o link, tá bom? E agora, será que você está lembrando da formulinha da diagonal de um quadrado? Se eu te der um quadrado de lado 5, por exemplo, você sabe me falar quanto mede a diagonal desse quadrado? Pensa um pouquinho. Então, olha só que bacana, um quadrado de lado L e você quer saber a medida da diagonal. Qual que era a formulinha mesmo? Aí sim, diagonal é L raiz de 2, maravilha. Então, no exemplo que eu falei, se você tivesse o lado do quadrado medindo 5, a diagonal mede 5 raiz de 2. E aqui eu vou te fazer mais um convite, tá? Se você é um estudante de ensino fundamental, ensino médio, cursinho, universidade, concurseiro, é muito importante ter isso memorizado. Mas eu gravei um vídeo bem bacana, onde eu mostro como chegar aqui de duas formas diferentes, tá? Vou deixar também o link na descrição desse vídeo, ok? Então lá no finalzinho você tem duas tarefas. Quer ver? Já anota aí no caderno. Pegou a caneta? Você não pegou? Pega a caneta. Pega o caderno. Escreve aí. No final tem o link para o Teorema de Pitágoras e o link para a diagonal do quadrado. Só para você não esquecer. Aí depois, se você não quiser, não tem problema. Mas deixa anotado aí para você não esquecer. Fechou? Posso prosseguir? Você não escreveu, né? Mas tá bom. Então vamos que vamos. E agora chegamos numa hora muito bacana aí de falar da diagonal do cubo. Mas antes, você fala assim, mas prof, toda hora você fala mais antes, calma, tem 15. Se encaixa na sua cadeira, fica numa postura confortável, numa postura de vencedor, de alguém que quer estudar e aprender mesmo, viu? Não vai assistir a aula assim, desse jeito deitado, não. Vamos que vamos. Observe essa figura, vamos fingir que isso daqui é um quadrado, tá? Eu sei que ele está na forma aqui de um paralelogramo, que você fala assim, nossa, não é um quadrado, calma. Estou falando que aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, e estou falando que aqui mede A, que aqui mede A. Então é um quadrado sim, uma visão em perspectiva. Tranquilo? Legal. Então você concorda comigo que eu tracei a diagonal aqui de verde que eu chamei de Dzinho. Tudo bem até aí? Sem problema nenhum? Fechou. Agora que legal. Será que eu consigo achar a medida da diagonal em função do A? Se você está ligado na aula, você deve saber que o Dzinho é a mesma coisa que A raiz de 2. Por quê? Foi o que a gente combinou na formulinha da diagonal. Diagonal é L raiz de 2. Nesse caso, L mede A, então A raiz de 2. Tranquilo? Susto na montanha-russa? Então vamos agora para a etapa 2 do meu raciocínio. Observe que eu deixei guardadinho aqui para a gente não esquecer que Dzinho é igual a raiz de 2, tá? Na segunda parte do meu raciocínio, nesse pontinho aqui, nesse vértice do quadrado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir uma aresta perpendicular. Calma, vamos entender então. Imagina que você tem uma mesa, tá? Então, ó, nós temos uma mesa aqui.
Joinha? Eu tô com essa mesinha aqui. E aí, olha o que eu vou fazer. Aquele quadrado que vocês estão vendo, faz de conta que ele esteja apoiado na mesa. Como se ele fosse esse cara pintadinho de verde. Joinha? Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma arestinha aqui, perpendicular à mesa e, consequentemente, perpendicular ao quadrado também. Joinha? Tranquilo? Como se aqui, ó, imagina, ó, faz de conta que isso aqui é um quadrado. A aresta perpendicular vai estar aqui formando 90 graus. Maravilha? Sussa na montanha-russa, de boa na lagoa? Legal. Beleza pura então, temos a nossa aresta aí. Legal. Agora, olha que fantástico. Imagine agora que eu queira ligar dois pontos de forma estratégica. Como assim, professor? Eu vou pegar esse vértice aqui do quadrado e quero conectar com esse vértice aqui. Olha só que bacana então. Tracei esse segmento vermelho ligando esse vértice aqui com esse vértice aqui. Agora, olha só que magnífico. Vamos observar um negócio. Nasceu um triângulo cujo um dos lados é esse vermelhinho, o outro lado é esse verdinho e o outro é esse azulzinho, ok? Então, olha que bacana, eu deixei ele achurado de verde aqui. E lembra que eu falei que essa aresta era perpendicular a esse quadrado? Então, você tem a garantia que aqui é um ângulo reto. Nossa, professor, que legal! Sim. Agora, olha só que bacana. E se eu te falar que essa aresta que eu subi aqui, estrategicamente mede A? Nossa, prof, por quê? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos pensar. Olhando esse vermelho aqui, se eu estrategicamente chamar esse vermelho de Dzão. Ai, que Dzão! Olha só, eu tenho Dzão na hipotenusa, eu tenho Dzinho aqui embaixo como cateto e Azinho aqui como outro cateto. O que é isso que eu sei disso? Quando você está vendo um triângulo retângulo, o que você sabe disso? Nossa, Teorema de Pitágoras, que fala o quê? Fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é A e o outro cateto é D. Então eu tenho que Dzão ao quadrado é igual a A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Fechado? Maravilha? Mas, vocês estão lembrando de alguma coisa que a gente viu agora há pouco? Aham. A gente sabe que Dzinho é a raiz de 2. Então eu posso vir para cá e falar que esse Dzão ao quadrado é igual a A ao quadrado mais Dzinho é a raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado. Maravilha? Algum segredo? Nenhum. Agora vamos continuar. Posso falar que Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais... Gente, é uma multiplicação. A ao quadrado dá A ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Agora uma conta de nível superior. 2A ao quadrado mais 1A ao quadrado dá quanto? Exatamente, 3A ao quadrado. Agora, professor, eu quero saber o valor de D. Quer saber o valor de D? Então, D é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Lembrando, aqui você pode falar assim, mas prof, quando você tem uma equação do segundo grau, eu não tenho que colocar que D é igual mais ou menos a raiz? Sim, só que aqui eu sei que D é uma medida, nós estamos trabalhando com geometria, então eu vou colocar só o positivo sem problema nenhum. Rafa, é uma multiplicação, então eu vou poder tirar o A quadrado da raiz, sim, só que como é uma raiz quadrada, o A quadrado vai sair como A. Então nós vamos chegar, portanto, que o Dzão sai o A raiz de 3. Galera, essa é a formulinha da diagonal de um cubo. Diagonal é a raiz de 3, onde A é a aresta do cubo. Aí você deve estar falando, professor, pera um pouquinho. Cadê o cubo? Eu fiz a construção desse jeito para ficar de uma forma curiosa para vocês. Espero que vocês gostem. Depois vocês deixam lá no comentário, tá? Vamos fazer nascer o cubo? Primeiro, nós não temos essa aresta A aqui. Eu vou construir uma aresta A aqui em cima desse vértice, em cima desse vértice, em cima desse vértice. É como se eu tivesse o quadrado numa mesa, e em cada vértice do quadrado eu estou subindo uma aresta. Vamos lá? Então, galera, olha o nosso cubo e essa é a diagonal do cubo. Então, galera, esse vermelhinho que vocês estão vendo, eu vou deixar ele invisível, ó.
vamos deixar invisível, olha que legal, quando a gente faz tracejado, tá dando uma ideia de estar invisível que está lá dentro do sólido. Olha que bacana, se você precisar da medida da diagonal de um cubo, é só você fazer a raiz de 3. Então já pensou você lá na prova do ensino fundamental, oitavo, nono ano, ou você lá no primeiro, segundo colegial, ou de repente você no terceirão, ou às vezes você no vestibular. Professor, eu presto concurso, tá bom, você concurseira lá, estudando pra caramba, e de repente cai no teu concurso alguma coisa que te pergunta, qual é a diagonal desse cubo? Quanto mede a diagonal de um cubo cuja aresta mede 4 centímetros? E aí você assistiu essa aula, você chega pra mim e fala assim, Rafa, a diagonal desse cubo mede a raiz de 3, onde A é a aresta. Portanto, diagonal é 4 raiz de 3 centímetros. Acabou, vai para a próxima questão e vai gabaritando essa prova. Mas, prof, e se eu estiver numa balada e de repente eu quero impressionar meu namorado, quero impressionar minha namorada, quero impressionar minha sogra, meu sogro? Então calma, primeiro, você na balada com a sogra e com o sogro não pegou muito bem, né? Talvez quando você está no almoço com a sogra e com o sogro, aí tudo bem, a balada é você e o namorado e namorada, tranquilo. E aí é algo que você quer impressionar ou o sogro a sogra ou a namorada o namorado e você fala, não quero usar fórmula. Então tá bom, então vamos primeiro fazer o seguinte, geometria é pôr no gráfico. Vamos visualizar onde estaria essa diagonal do cubo. Pronto, agora sim, você traçou a diagonal do cubo. Vamos organizar, chamando esse vértice de M, esse de N, esse de O e esse aqui atrás de P. Joinha? Então, a base do nosso cubo é o quadrado MNOP. Perfeito? Legal. Agora vamos em cima. Então, P, Q, esse aqui é o R, esse aqui é o S, esse aqui é o T. Perfeito. Será que agora tem uma coisa bem bacana para você fazer aí? Galera, uma dica, em exercício de geometria, ir atrás de triângulos é a melhor coisa do mundo. E se você conseguir um triângulo retângulo, melhor ainda. Dá para ligar algum vértice ali, 2 vértices que vai formar um triângulo retângulo. Se você prestou atenção na aula, você sabe me responder. Pausa e pensa, qual vértice que vai formar um triângulo retângulo aí? Aê, professor! Com o vértice O, você vai formar um triângulo OMS, Organização Mundial da Saúde. Perfeito, então vamos lá. Olha só que bacaninha então, MOS, e eu chego aqui ao ângulo reto. Agora um vídeo que eu ainda não gravei, mas vou gravar, vai ser sobre a dica, deixa a figura mais clean. Tá muito bagunçado, eu não estou entendendo nada que tá aí, então eu vou deixar a figura mais clean. Eu vou retirar esse triângulo Organização Mundial da Saúde, tá? Daí de dentro. Professor, eu não entendi a Organização Mundial da Saúde. OMS, abreviação de Organização Mundial da Saúde. Então olha que bacaninha, fiz questão de respeitar as cores para ficar fácil de você visualizar e também os vértices, MOS, OMS, tranquilo? Estou procurando a medida D. Agora galera, se eu soubesse o valor de OM, pessoal, OM é a diagonal do quadrado que é a base desse cubo. Só que a aresta do cubo é 4, então o lado do quadrado é 4. Lembra da formulinha da diagonal do quadrado? Se você prestou atenção na aula, diagonal é L raiz de 2. Se o lado é 4, aqui mede 4 raiz de 2. Perfeito? E professor, e esse OS aqui, ó? O OS é a aresta do cubo, que mede 4. Ele forneceu pra gente. Então aqui é 4. O que é isso? O que eu sei disso? Gente, tem um vídeo também que eu falo sobre isso, tá? Vou deixar na descrição um link bem bacana dessa estratégia. Olho para o problema, não sei o que fazer, eu pergunto, o que é isso? O que eu sei disso? É um triângulo retângulo, então eu conheço o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nossa, professor! Agora eu sei que 4 ao quadrado costuma dar 16. É uma multiplicação, então 4 ao quadrado 16 e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então eu posso falar que D ao quadrado é 2 vezes 16, 32, com 16, 48. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. D é igual a raiz quadrada de 48. Nós já aprendemos decompor em fatores primos, tá? Então, se eu decompor em fatores primos, eu vou obter que 48 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Pode sair o 2 da raiz, o 2 da raiz e fica o raiz de 3. Aí nós temos que
Dzão é igual a 4 raiz de 3. Que você já sabia desde o começo, né? Lembra quando você me falou? Professor, a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Como a aresta era 4, 4 raiz de 3. Joinha? E agora já me conhece, né? Sabe como eu gosto de fazer, às vezes, um pouquinho diferente. Vamos comigo então. Olha nessa passagem aqui. Diagonal ao quadrado é igual a 16 mais 16 vezes 2. Mas espera aí. Aqui não é a mesma coisa que uma vezes o 16? E aqui você tem 2 vezes o 16. Então, na verdade, você tem 3 vezes 16. Então, ao invés de eu escrever 48, eu posso escrever 3 vezes 16. Joia? Agora eu posso extrair a raiz quadrada. E a gente sabe que, como é uma multiplicação, eu vou ficar com raiz de 3, só que raiz de 16 é 4. Pode sair o 4 da raiz quadrada e eu fico com 4 raiz de 3. Ganho um pouquinho de tempo e evito a fatoração. Joinha, galera? Maravilha? Galera, então era isso. Espero que vocês estejam curtindo aí essa série de vídeos que eu estou fazendo, que começou com o Teorema de Pitágoras, deixei lá na descrição o link. Depois foi pro vídeo da diagonal do quadrado, tá na descrição também. E agora na diagonal do cubo. Professor, e o próximo vídeo qual vai ser? O próximo vídeo eu vou abordar a diagonal do paralelepípedo, outra figura da geometria espacial muito importante também. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, galera, o comentário de vocês é muito importante. Feedback, professor, achei bem legal. Ah, Rafa, achei mais ou menos. Deixa, porque quando você comenta, você de alguma forma o YouTube ele fala assim, poxa, a galera tá gostando desse vídeo e ele divulga mais o vídeo. E assim, se esse vídeo te ajudou, pode ajudar muito mais gente também. Então, eu gero valor para você gera valor para o canal e o canal gera valor para um monte de gente nesse Brasil afora. Maravilha, galera? E se você não é inscrito no canal e gostou, aproveita para se inscrever também. Vamos que vamos, hein, galera? Moçada, então é isso. Postura nos estudos, muita garra, vamos que vamos e bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...